E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu dar aula pro resto do mundo, em especial aqui pro Brasil, onde a gente tem uma Suprema Corte que só faz merda, né? Aí, lá nos Estados Unidos, a gente vê como uma Suprema Corte de verdade deveria se portar. Pois é, a mais alta instância da justiça americana tomou uma decisão que cria uma jurisprudência extremamente perigosa pra cultura woke, que pode acabar fazendo com que muitas empresas se deem muito mal pelo que elas andaram fazendo aí nos últimos anos. Sabe aquele papinho de discriminação reversa? Que vocês que acompanham o canal há mais tempo provavelmente já cansaram de escutar? Pois é. Isso talvez esteja com os dias contados, e isso é graças a essa decisão da justiça que eu estou prestes a mostrar pra vocês. Porra, finalmente, hein? Finalmente as coisas estão melhorando. Foi só eleger Trump que as coisas começaram a melhorar. Que é muito mais significativo e impactante do que parece. Então, se você quer entender como isso afeta o Grêmio, ou melhor, como isso afeta a cultura woke, como é que isso pode ser mais uma pá de terra sendo jogada em cima do caixão dessa ideologia falida, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Que o Cleverson é nosso patrocinador, isso muitos de vocês já sabem. Agora, o que nem todo mundo sabe é que o Cleverson, além de ser um consultor patrimonial e financeiro, é também um excelentíssimo nerdola. Pois é, e ele desenvolveu o método Agir, uma consultoria focada em solucionar os mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro. Ou seja, como conseguir o seu primeiro imóvel, como conseguir uma renda fixa com aluguéis e como diversificar os seus investimentos com juros de até 2%. O Cleverson vai te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento, com uma consultoria 100% gratuita, mas fica esperto porque as vagas são limitadas. Então já segue ele no Instagram, @Cleverson, o consultor, e também dá uma olhada e se inscreve no canal do YouTube que ele tá lançando agora, o Consultor Nerd. Pra você que quer entender mais sobre o mundo financeiro, ele traz uma abordagem bem legal, misturando assuntos da cultura pop, pegando exemplo de grandes empresários da história do cinema, pra explicar de forma bastante didática como o mundo dos investimentos funciona na realidade. Então, se você quer conversar com alguém que além de amar cultura pop, também sabe o caminho certo pra mudar completamente a sua realidade financeira, é só acessar o QR Code que tá aqui na tela, ou então clicar no link que tá ali no comentário fixado também na descrição, pra solicitar a sua consultoria ainda hoje. Não perde tempo, chama o Cleverson que ele com certeza pode te ajudar. E agora que o recado do patrocinador tá dado, bora voltar pro tema do vídeo. Pois bem, estamos aqui com esta matéria da BBC, que vai nos contar tudo que a gente precisa saber para entender essa decisão da Suprema Corte Americana, que pode enterrar de vez uma das narrativas mais importantes da ideologia woke. Aquela narrativa de que apenas as minorias é que podiam sofrer discriminação, né? As maiorias opressoras não. Essas aí só podem discriminar. Suprema Corte decide a favor de mulher heterossexual em caso de discriminação. E por mais que o caso em si já seja surpreendente, os argumentos utilizados pela Suprema Corte para tomar essa decisão é que mudam tudo. Os woke estão entrando em parafuso com isso aqui, porque realmente a jurisprudência que foi criada com essa decisão é muito perigosa pra galerinha da Lacrolândia. Então vamos... Que bom, que bom. Finalmente o preconceito deles está cobrando cobrando a sua parcela. Beleza, tá tendo alguma consequência. entender. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor de uma mulher de Ohio que alegou ter sofrido discriminação no trabalho por ser heterossexual. Os juízes votaram unanimemente em uma decisão focada em padrões de evidências que poderiam facilitar o registro de casos semelhantes de discriminação reversa. Cara, não existe esse negócio de racismo reverso, discriminação reversa. É racismo e discriminação. Não precisa colocar aquele nome reverso ali, não existe isso. Lembrando, é a BBC que está passando a notícia. A BBC é um veículo extremamente enviesado para o lado progressista da força. Então, isso aqui é uma matéria de um veículo que é woke, que é identitário, que é progressista. Entre aspas, que vocês sabem que de progresso não tem nada, né? Então, aqui, eles estão falando que essa decisão da Suprema Corte pode abrir precedente para que outros casos sejam julgados e os juízes entendam que aconteceu discriminação reversa. Mas, na verdade, na prática, essa decisão acaba com essa ideia de discriminação reversa. Porque ela iguala todos os tipos de discriminação. Então, não é que essa mulher sofreu discriminação reversa. Ela simplesmente sofreu discriminação por causa da sua orientação sexual. Assim. Exatamente. Não tem negócio de reverso. É tudo discriminação, ponto final. Como poderia acontecer com gay. Aconteceu com ela por ser hétero. Não é reverso porque não tem um sentido definido. Mas já vamos entender melhor isso. Marilyn Ames disse que, apesar de trabalhar para o Departamento de Serviços Juvenis de Ohio por mais de 20 anos, teve a sua promoção negada e, em seguida, foi rebaixada. Ela recorreu ao tribunal para contestar os padrões exigidos para comprovar o seu caso. Então, basicamente, ela tinha dito que foi rebaixada do seu cargo por discriminação, por ser heterossexual. Só que nas primeiras instâncias a alegação dela havia sido negada porque eles exigem padrões mais altos de comprovação caso você não seja parte de um grupo minoritário. Esse é o pulo do gato. Vamos continuar entendendo. A decisão efetivamente reduz o ônus da prova exigido para pessoas que são membros de um grupo majoritário, como pessoas brancas ou heterossexuais, para fazer alegações de discriminação. Um precedente judicial dos Estados Unidos, abrangendo alguns estados, incluindo Ohio, exigia que membros de grupos majoritários mostrassem circunstâncias de fundo adicionais para provar seu caso ou evidências que mostrassem um padrão de discriminação.
Isso aqui é muito importante, essas circunstâncias de fundo. É um conceito que não é exatamente utilizado aqui no Brasil, porque, na verdade, no Brasil, simplesmente, alguns juízes decidiram que não existe discriminação reversa, né? Que quando você é grupo de uma maioria, você não pode ser discriminado e pronto. Eles nem tentam aprofundar mais isso. Lá nos Estados Unidos, eles tentavam embasar um pouco melhor essa decisão. Só que também era inconstitucional, assim como é aqui. Porque se você vai ler a nossa legislação sobre crimes de ódio, preconceito, discriminação, você vai ver que lá está escrito apenas que nenhuma pessoa pode ser discriminada em razão da sua raça, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua religião. Não especifica a cor, não especifica a sexualidade. É geral. Mas os juízes começaram a interpretar a lei de uma forma diferente do que ela está escrita, para impor que apenas as minorias poderiam ser vítimas dessa discriminação. É inconstitucional, tá? Vai contra o texto da lei. Mas a jurisprudência que foi criada aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos também, pelo menos até agora, ia para essa outra direção. E aí eles usavam essas circunstâncias de fundo lá nos Estados Unidos, que seria basicamente a demanda por provas mais consistentes de discriminação. Em outras palavras, se você fosse negro e decidisse acionar a justiça para falar que você foi demitido ou que você foi rebaixado na empresa simplesmente porque você era negro, você não precisava provar muita coisa. Você podia simplesmente falar, olha, eu fui demitido enquanto o funcionário branco foi mantido, ou contrataram um branco, ou me rebaixaram e promoveram um branco. Pronto, o judiciário ia entender aquilo como uma discriminação, você não precisava fundamentar mais, você não precisava provar detalhadamente que você foi discriminado, eles iriam acatar e a empresa seria responsabilizada. Agora, quando você era branco, isso não bastava. Você não podia apenas demonstrar que, enquanto você foi rebaixado, a empresa só estava promovendo funcionários negros, ou que você foi demitido e contrataram um negro no lugar. Mesmo que isso fosse sistêmico, você precisava de muito mais base, você precisava de provas mais robustas para conseguir demonstrar que aquilo havia sido um caso de discriminação. Ou seja, você precisava dessas circunstâncias de fundo. Você precisava provar a discriminação através dessas circunstâncias. E é por isso que, na prática, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mesmo que a lei fosse igual para todo mundo, mesmo que discriminação fosse errada independente da direção, apenas eram punidos os casos de discriminação contra minorias. Aqui no Brasil, porque o nosso judiciário simplesmente tirou do rabo que maioria não pode ser discriminada. Lá nos Estados Unidos, porque se você faz parte de um grupo majoritário, você tinha que colocar muito mais provas no seu caso e demonstrar circunstâncias que corroboravam com tudo, e nunca eram provas suficientes. Então, o que a decisão da Suprema Corte acabou fazendo foi igualar o jogo. Eles decidiram que é inconstitucional você exigir mais provas de uma pessoa branca do que de uma pessoa negra. Então, se para acatar um caso de discriminação contra uma pessoa negra, você precisa apenas mostrar o básico ali do contexto, que você foi demitido enquanto um monte de pessoas brancas foram promovidas no seu lugar, quando o cenário é o oposto, vale a mesma coisa. E foi isso que... Ah, ficou bem melhor então. Ficou bem mais justo. Finalmente, cara, a gente tá precisando é dessas coisas aí. Mais justiça. Menos preconceito e mais justiça. Que essa mulher fez. Basicamente, os argumentos dessa mulher eram que ela passou 20 anos trabalhando naquela empresa e enquanto ela não conseguia subir de cargo e acabou até sendo rebaixada, as pessoas LGBT que subiam de cargo no lugar dela, ela foi rebaixada para colocar um LGBT no lugar. Então, ela percebeu que ela estava sendo discriminada, que só os LGBTs estavam subindo na empresa e ela não. Só que, inicialmente, para a justiça, para as primeiras instâncias, isso não era prova suficiente de que ela estava sendo discriminada por ser heterossexual. Porque sendo heterossexual, ela precisava de mais provas. Ela precisava das circunstâncias de fundo. Porém, se ela fosse homossexual, aquilo já seria mais do que suficiente. E foi o que a Suprema Corte Americana entendeu. O tribunal decidiu agora que o padrão de evidências para uma alegação de discriminação deve ser o mesmo, independente da identidade da pessoa. O juiz Ketanji Brown Jackson, um dos liberais do tribunal, escreveu a opinião oficial com opiniões concordantes dos juízes conservadores Clarence Thomas e Neil Gorsuch. O tribunal concluiu que as leis antidiscriminação e de proteção igualitária deveriam ser aplicadas a todos os americanos. Ah, finalmente fizeram certo, cara. Tem que aplicar a todo mundo, cara. A justiça não pode pender só para um lado, não. Finalmente, cara. Porra. Tá aí, isso daí tinha que ser importado lá dos Estados Unidos. Porque o Brasil gosta muito de importar essas pautas americanas, então tem que importar essas coisas boas aí também. Aí. Tá vendo? Gente, é o básico. E a gente tá há mais de década com um mundo tão louco que até a principal democracia do mundo, na verdade, principalmente a principal democracia do mundo, porque foi a que mais vendeu essa ideologia de merda pra todo o Ocidente, né? Mas até os Estados Unidos tinham embarcado na loucura de que leis deveriam ser discriminatórias. Leis antidiscriminação precisariam discriminar. Precisariam tratar alguns grupos de um jeito e outros grupos de outro. Nada é mais sistematicamente racista do que isso. E impor que legalmente um grupo tem que ser tratado de uma forma e outro grupo de outra forma. Isso vai contra o princípio básico do tratamento igual perante a lei. Ao estabelecer as mesmas proteções para cada indivíduo, sem levar em conta se esse indivíduo pertence a um grupo minoritário ou majoritário, o Congresso não deixou espaço para que os tribunais impusessem requisitos especiais apenas aos demandantes do grupo majoritário, escreveu ela. Então aqui a Suprema Corte Americana evidenciou que o Congresso formulou a lei de uma forma que não dá margem para interpretação. Não existe isso de, mas nós entendemos que essa lei só se aplica para minorias. Não, porque isso não está no texto da lei. No texto da lei,
Você está contemplando todos os indivíduos. Inclusive, como eu já falei, é a mesma coisa na lei do Brasil. Essa deveria ser a compreensão de qualquer juiz decente. Você lê o texto da lei e vê que lá não está falando só serve para negros ou não serve para brancos. Não, é em razão de raça, qualquer raça. Não há margem para interpretação nesse texto, para essa interpretação que eles tinham. E foi isso que a Suprema Corte evidenciou na sua declaração. O Congresso não deixou espaço para que os tribunais impusessem requisitos especiais apenas aos demandados do grupo majoritário. Se a gente tivesse um STF decente no Brasil, ele precisaria criar a mesma jurisprudência aqui, porque as nossas leis são iguais nesse quesito. E detalhe, que eu acabei até nem destacando tanto, mas caso vocês não tenham percebido, né, liberal nos Estados Unidos é de esquerda, é basicamente os democratas. Então o texto da BBC mostra que foi uma decisão unânime, tanto dos juízes conservadores quanto do juiz de esquerda, do juiz progressista, do juiz liberal. O tribunal não considerou o processo original de discriminação da senhorita Ames. Os juízes disseram que caberia aos tribunais inferiores, que haviam inicialmente decidido contra ela, avaliar o caso sob os padrões de prova esclarecida. Ainda deram uma mijada nas instâncias inferiores, falando que eles não julgaram o caso da forma como deveria, que eles basicamente ignoraram o texto da lei para decidir arbitrariamente que não vale para ela porque ela é heterossexual. E isso só se aplica para homossexual. Isso tá no texto da lei? Não, não tá. Então quem inventou isso? De onde é que tiraram isso? Do fiofó deles. Então você vê, é um problema juristocrático, né, com os tribunais impondo atribuições que nem são deles, mudando a lei, reinterpretando a lei de forma que eles estão praticamente legislando com essa prerrogativa. Um problema que vai além aqui do Brasil, né? A gente vê isso no Brasil o tempo inteiro, mas lá nos Estados Unidos, eles também passaram por esse problema, numa escala muito menor, e lá tem uma Suprema Corte que tá fazendo um trabalho minimamente decente, com atraso também, né? Porque essa decisão já deveria ter acontecido nos primeiros casos absurdos que começaram a evidenciar esse problema de discriminação legal sendo praticada. Porque é isso que acaba acontecendo com uma sociedade que legalmente privilegia um grupo em detrimento do outro. Você está incentivando a discriminação contra o grupo desprivilegiado, que ironicamente é o grupo chamado de privilegiado e que por isso merece não ter esse privilégio. E aí você tem vários casos de brancos sendo demitidos por serem brancos, de heterossexuais sendo demitidos por serem heterossexuais, de homens sendo demitidos por serem homens, porque as empresas passaram a ter essa loucura de ESG, de DEI, onde eles precisavam colocar minoria em todos os cargos, em todos os setores e promover uma diversidade forçada em todos os quadros, e quem se ferravam eram justamente os grupos majoritários, que estavam desamparados pela lei. Não porque estava no texto da lei, mas porque os tribunais estavam decidindo assim. Até a Suprema Corte acabar com essa palhaçada. E essa jurisprudência pode ferrar tanta empresa grande que passou os últimos anos discriminando as maiorias opressoras. Disney. Tem umas aí que ficaram até bem conhecidas. Tem até empresa de jogo, cara. Tem empresa de jogo aí que tava discriminando aí. Tipo, eles deixaram nos documentos lá dizendo que não contratava mais gente branca, que não contratava mais homem. Bastava ser mulher ou então LGBT que eles contratavam lá, mesmo sem ter todos os requisitos lá de profissionalismo, lá de saber fazer código, ou então de arte, né? Rapaz, esse negócio aí, eu quero ver. Eu quero ver agora, seus preconceituosos. Isso aí, Trump. É isso aí, Trump. Por colocar num protocolo interno, né, diretrizes internas da empresa, que eles precisavam limar as maiorias opressoras para colocar minorias no lugar. Essa decisão da Suprema Corte, junto com o decreto do Trump, que eu trouxe aqui pro canal também, onde ele determinou que os Estados Unidos devem voltar a pregar meritocracia e não cotismo estrutural, acaba pesadamente com essa farra de ESG, DEI, de justamente enfiar a minoria em tudo que é lugar de forma forçada, porque de repente uma ideologia impôs que isso é necessário. Em todas as empresas, no entretenimento, em tudo que é lugar. Agora, as empresas não podem mais demitir um funcionário só porque ele é branco, hétero, porque eles precisam de mais diversidade e tem que mandar esse cara embora para colocar uma minoria que pode ser infinitamente mais desqualificada, mas que vai ficar mais bonita na foto da empresa. Não dá mais pra fazer isso. Porque agora isso também é crime. Isso também está sendo considerado discriminação corretamente porque é discriminação. Enfim, especialistas jurídicos dizem que casos de discriminação e preconceito no emprego podem ser difíceis de demonstrar, independente do ônus da prova. E aí entra aquele ponto, né? Que só as minorias é que não precisavam realmente provar muito bem isso, enquanto se você fosse um homem branco hétero, você podia ter tantas provas quanto você quisesse que a justiça não ia fazer nada. E geralmente ia ser difícil você ter essas provas, porque a própria justiça reconhece isso. E é por isso que eles nem demandavam tantas provas quando era uma minoria que estava fazendo essa acusação. Agora só nivelaram o jogo. A senhora Ames disse ter recebido avaliações de desempenho positivas, mas a promoção que buscava foi dada a uma lésbica. Ela foi então rebaixada e o seu cargo foi dado a um homem gay. Sério, numa América pós-woke, vocês têm alguma dúvida que uma mulher que estava há anos naquela empresa recebendo avaliações positivas não conseguiu o cargo que ela queria, porque colocaram uma lésbica no lugar e depois ainda foi rebaixada do cargo que ela estava pra colocar um cara gay, e que isso só aconteceu justamente por causa da política de diversidade? Cara, sério. O tanto que isso aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso aconteceu muitas vezes, cara. Nenhuma dúvida, porque relatos não faltam. Relatos não faltam, tem muitos. Tem no Twitter, cara, é o tipo de coisa que você vê até no TikTok, cara, de gente reclamando.
A Suprema Corte deu razão a ela justamente por quê? Por causa do argumento e se fosse o contrário. Porque eles viram que era óbvio que se fosse o contrário, qualquer juiz teria decidido a favor do gay ou da lésbica ali que teria sido discriminada. Que não conseguiu o cargo que queria, mesmo com 20 anos na empresa, colocaram uma mulher hétero no lugar e depois ainda rebaixaram pra colocar um cara hétero no lugar dela. E ela só foi descendo de posição, mesmo sendo uma profissional com muito tempo de casa e muito qualificada e recebendo só avaliação positiva. E qual é o diferencial? O que tem de diferente nas pessoas que foram colocadas no lugar dela? Pô, ela era gay. Várias vezes a justiça decidiu a favor das minorias em casos, às vezes não é nem similares, às vezes muito mais fracos do que esse. Então ela tinha mais provas a favor dela do que a maioria das minorias que venceram na justiça tinham pra provar o seu ponto de discriminação no ambiente de trabalho. E mesmo assim, até essa decisão, ela não conseguiria nada. Ela ia só tomar o brioco dela e continuar se ferrando porque ela cometeu o crime de ser uma mulher hétero num mundo pós-woke. Em uma ação judicial, ela alegou que seu empregador tinha preferência por funcionários LGBTQIA+, e lhe negou oportunidades por se identificar como heterossexual. Cara, a Marvel, existem provas de que a Marvel é assim. Vários relatos de pessoas dentro da empresa, documentos vazados, entrevistas vazadas, né, o Keith Media Group. A Disney, a gente sabe que é assim. Eu trouxe aqui o caso da Valerie Dorazio, né, que estava trabalhando pra Marvel e foi fortemente incentivada pelos editores dela a se assumir lésbica porque isso faria dela uma estrela. O que é isso? Senão um caso claríssimo de discriminação. E não é discriminação reversa, é só discriminação. Ela não é lésbica, mas o editor tá falando, não, fala que você é lésbica, você vai virar uma estrela, vai ser tão mais legal pra gente se você for lésbica. Imagina se uma mulher lésbica fala que o editor dela está incentivando ela a se declarar heterossexual. Porque vai ser tão melhor para as famílias tradicionais que acompanham as HQs se você falar que você é heterossexual. Vai ficar tão melhor para a imagem da empresa. Não fala que você é gay, fala que você é hétero, por favor. O que seria isso? Como isso seria classificado? Pois é. O contrário é a mesma coisa. É a mesma coisa, inclusive perante a lei. E é por isso que a Suprema Corte agora está decidindo dessa forma. Vocês entendem por que essa condenação é mais uma bala de prata no coração dessa ideologia moribunda? Pois é, tribunais inferiores decidiram que ela não havia fornecido provas suficientes para sua alegação, levando a questão do ônus da prova à Suprema Corte. Em uma audiência em fevereiro, juízes de ambos os lados pareceram ideologicamente simpáticos ao seu argumento. O negócio ficou tão ridículo e a cultura woke derreteu tanto que até mesmo juízes de esquerda estão começando a reconhecer que não existe discriminação reversa. Que quando uma mulher branca e heterossexual é discriminada por ser branca e heterossexual, ela também está sendo discriminada, assim como se ela fosse negra e bissexual. Isso, meus queridos, a gente pode chamar de progresso. Finalmente, depois de muitos anos de retrocesso, a nossa sociedade está voltando a progredir. Finalmente, cara. Porra, finalmente, cara. Rapaz, o Brasil tem que importar isso daí. Tá aí. Isso daí é algo bom que o Brasil deve importar. Aos pouquinhos, a gente tá avançando. Há alguns anos isso aqui seria impensável. A Suprema Corte decidindo a favor de uma mulher que foi discriminada por ser hétero, com um juiz de esquerda decidindo a favor. E não deu nem pra falar, mas é porque ela é mulher. Porque ela deixou claro que a discriminação foi pelo fato dela ser heterossexual. Tudo bem que a agenda mais fragilizada no momento é a agenda LGBT. Inclusive, Matt Walsh e o Jordan Peterson conversaram sobre isso e os dois concordaram. Que, em especial, a agenda trans estava muito fragilizada. E que, em contrapartida, a agenda do movimento negro e feminista ainda permanecem fortes e precisam ser mais combatidos. Mas, ainda assim, essa jurisprudência se aplica para todos os casos. Pro caso de um homem que está sendo discriminado por ser homem, também. Pro caso de um branco que está sendo discriminado por ser branco, também. Vale para todos os casos. Porque agora você não precisa de uma infinidade de provas. Muitas provas a mais do que as minorias precisavam para provar o caso de discriminação que você sofreu. Você precisa de tantas provas quanto uma minoria precisaria. E como ao longo dos últimos anos eles pegaram muito leve com a exigência de provas para decidir a favor das minorias nesse tipo de caso, a verdade é que você nem precisa de tantas provas assim. Ou seja, esse pode, e eu sinceramente torço para que seja, o primeiro de muitos casos decididos nessa mesma direção. Cara, eu quero ver um monte de homem branco, hétero, mulher branca, hétero, um monte de maiorias opressoras sendo ressarcidas na justiça, amparadas pela justiça, pela discriminação que sofreram. Esse caso realmente foi música pros meus ouvidos. Diz aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Deixa um like, passa o vídeo adiante. Importante, né? Informação legal aí pra você compartilhar, fazer com que mais pessoas tomem conhecimento disso aqui, da mudança de ares que nós estamos vendo no mundo. Se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Valeu e até a próxima. É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu espero que essa pauta aí seja importada para cá. Tomara. Seria um grande progresso. Finalmente seria um bom progresso, cara, isso daí. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!